Ainda consigo visualizar o dia em que Jack entrou na minha vida como se fosse ontem. Eu estava em um pequeno café, tomando o café mais barato e tentando organizar meus pensamentos. Então ele entrou, parecendo ter saído de uma cena de filme. Sem luzes extravagantes ou música, apenas o tilintar da campainha e o cheiro de café velho misturado com o perfume. Posso me sentar aqui? Perguntou ele, lançando-me um sorriso encantador e apontando para a cadeira vazia à minha frente. Pode falar, eu disse, tentando disfarçar a surpresa com seu aparecimento repentino. Nos demos bem imediatamente, como unha e carne. Tínhamos os mesmos interesses, desde maratonar séries de TV bobas até discutir sobre a melhor cobertura de pizza. Abacaxi, sem dúvida. Logo estávamos em um relacionamento sério, não apenas saindo casualmente. Parecia que nos conhecíamos há uma eternidade, e, de repente, o casamento já era uma possibilidade. Mas então veio a parte difícil. Deixa eu te contar, os pais dele davam muito trabalho. Conhecê-los pela primeira vez foi como entrar na jaula de um leão com um suculento bife amarrado às costas. Eles tinham esse jeito de sorrir enquanto te julgavam silenciosamente, decidindo se você estava à altura ou não. Você é aquela de quem o Jack não para de falar, né? Disse a mãe dele, num tom mais frio do que amigável. Sim, sou eu, respondi, tentando ao máximo não deixar que sua aura intimidadora me afetasse. Os pais dele não perderam tempo em expressar o desejo de que assinássemos um acordo pré-nupcial. Eu não estava interessado no dinheiro deles, mas a abordagem deles me deixou com um gosto amargo na boca. Assinarei o acordo pré-nupcial, eu disse a eles, mas aqui está o porém. Se um de nós trair, o traidor deverá pagar $200.000. Jack ficou estupefato, como se eu tivesse lhe dado uma bofetada com um peixe molhado. Amor, eu jamais te trairia, insistiu ele, com uma expressão completamente séria. Bem, meu ex disse a mesma coisa antes de eu pegá-lo me traindo, respondi de imediato. Era o aço ou nada. Jack acabou concordando, embora seus pais não parecessem muito entusiasmados com a ideia. Pensamos que isso resolvia a questão, mas fomos surpreendidos. Certa noite, estávamos aconchegados em nosso velho sofá rangente, sempre falávamos em trocá-lo, mas ele guardava muitas lembranças para nos desfazermos dele. A televisão continuava ligada ao fundo, mas estávamos muito absortos planejando nossa viagem dos sonhos para a Suíça. Sabíamos que isso ia comprometer bastante o nosso orçamento, mas estávamos determinados a fazer acontecer. Imagine só, Jack, a comida, o vinho, a arte. Temos que ir, exclamei, com os olhos brilhando de entusiasmo. Jack deu uma risadinha e me puxou para mais perto. Linda, você me conquistou com a comida. Mas sejamos realistas, nossa conta bancária é mais adequada para um acampamento no quintal do que para uma viagem chique a Genebra. Eu o cutuquei em tom de brincadeira. Então vamos economizar. Vamos cortar gastos com coisas que realmente não precisamos, como seus videogames. Ele fingiu surpresa. Não levem os videogames. Levem minhas camisas, meus sapatos, até minha querida cafeteira, mas deixem os jogos em paz. Nós demos risada juntos. Essa era nossa essência, sonhar grande, mas manter os pés no chão em nossa vida simples. E estávamos satisfeitos. Nossa felicidade não residia apenas em grandes aventuras, estava também nos momentos do dia a dia, como as tentativas de Jack de preparar o café da manhã aos sábados. Ele não era um mestre da culinária, mas de alguma forma havia aperfeiçoado ovos mexidos com torradas, que servia com orgulho acompanhados de seu café, que não era lá essas coisas. Hoje estou com vontade de ovos mexidos. O que você acha? Ele perguntava, já a caminho da cozinha. Só se você prometer não queimar a torrada desta vez, eu responderia em tom de brincadeira, acrescentando. E eu fico responsável pelo café. Certo dia, enquanto lavávamos a louça juntos, uma tarefa rotineira que parecia especial porque a fazíamos lado a lado, Jack abordou um assunto que estávamos evitando. Linda, precisamos conversar sobre, você sabe, formar uma família, disse ele, quebrando o silêncio confortável. Fiz uma pausa, segurando um prato nas mãos. Eu sei. É que dá medo, não é? E se não acontecer com a gente? Jack se virou para mim, enxugando as mãos em uma toalha. Então vamos enfrentar isso juntos. Juntos. Mas só saberemos se tentarmos, certo? Quão difícil pode ser? Ele deu uma risadinha, com uma mistura de nervosismo e carinho na voz. Últimas palavras famosas, hein? Mas somos assim. Não importa o que a vida nos reservasse, enfrentávamos juntos, mesmo quando a mãe dele começou a dar indiretas sobre querer netos sempre que tinha oportunidade. Nós resolvemos o problema. Linda,
querida, quando você vai me dar netinhos? Você não está ficando mais jovem, sabia? Ela dizia, com um tom adocicado, mas a mensagem clara como o dia. Eu ficaria calado, daria um sorriso e diria animadamente: estamos cuidando disso, não é, Jack? E ele interrompia: mãe, relaxa, tá bom? Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Mas com o passar do tempo, a pressão aumentou. Não foi só da mãe dele, mas também de nós. Nós ansiávamos por uma família, mas as coisas não estavam acontecendo tão facilmente quanto esperávamos. Desde que Sofia descobriu um novo passatempo, tornar minha vida difícil. Nossa casa virou uma zona de guerra. Suas palavras incisivas eram a principal munição. Tudo explodiu durante um almoço de domingo que deveria ser tranquilo e descontraído. Como se estivesse combinado, Sofia entrou sem ser convidada, justamente quando estávamos prestes a começar a comer. O clima ficou tenso no instante em que ela entrou, seus olhos percorrendo o cômodo como se estivesse inspecionando um campo de batalha. Ora, que lugarzinho pitoresco, não é? Ela zombou, olhando para a modesta refeição que eu havia preparado. Que esforço, linda! Parece que você passou a manhã inteira trabalhando na cozinha. Tentando manter a paz, esbocei um sorriso. Não é nada sofisticado, Sofia. Apenas algo simples e rápido. Por favor, sente-se. Assim que nos acomodamos à mesa, ela começou seu discurso habitual. Sabe, linda, começou Sofia, com um tom condescendente. Eu estava conversando com a senhora Charlotte outro dia, e ela mencionou que o neto dela acabou de se tornar pai. Isso me fez pensar. Quando você e o Jack vão me dar boas notícias? O tempo está passando, sabe? Senti minhas bochechas corarem, numa mistura de constrangimento e frustração. Olhei para Jack, esperando algum apoio, mas ele de repente pareceu muito absorto em seu cardápio. Mãe, falando sério, Jack finalmente murmurou, mas faltou convicção, e todos nós sabíamos disso. Sem se deixar abalar, Sofia prosseguiu. Detesto ser tão direta, mas você não está ficando mais jovem. Você trabalha duro pelo seu dinheiro. Por que desperdiçá-lo com a Linda se ela não consegue cumprir suas obrigações básicas como esposa? Contratar ajuda para limpar e cozinhar seria muito mais eficiente, não acha? Essa foi a gota d'água. Sofia, estou fazendo meu melhor aqui, deixei escapar. Não é que eu não queira filhos. E quanto às tarefas domésticas e à cozinha, eu não sabia que o casamento vinha com uma descrição de cargo. Sofia zombou. Casamento não é moleza, linda. Você tem responsabilidades, francamente, não está cumprindo com elas. O ar ficou pesado de tensão, e lágrimas ameaçaram brotar dos meus olhos. Mas o que mais doeu não foram as palavras duras de Sofia, e sim o silêncio de Jack. Quando ele finalmente falou, não foi em minha defesa. A mãe tem razão. Talvez devêssemos considerar contratar ajuda extra por aqui. Isso também aliviaria um pouco a sua carga, sugeriu ele. Suas palavras foram como uma punhalada pelas costas. Ficou claro que eu estava sozinho nessa situação. Nos dias que se seguiram, as visitas de Sofia tornaram-se mais frequentes e as suas críticas mais incisivas. Ela examinava cada canto da casa, apontando qualquer defeito. Você chama isso de limpo? Ela debochava. Para mim, parece um chiqueiro. Em seguida, começaram as críticas à minha aparência. É isso que você está vestindo. Uma esposa deve se vestir para agradar o marido. Não admira que Jack pareça exausto quando chega em casa e vê isso. Tente me defender. Sofia, eu me visto para mim mesma, não para o Jack. E ele está cansado porque trabalha muito, não por causa da minha roupa. Mas foi inútil. Sofia já tinha formado uma opinião sobre mim, e nada do que eu dizia parecia fazer diferença. A falta de apoio de Jack foi o que mais me afetou. Todas as noites, depois que a mãe dele ia embora, acabávamos discutindo. Por que você não me defende, Jack? Ela está passando por cima de nós como um trator, e você está aí parado, sem fazer nada. Linda, ela é muito teimosa. O que você espera que eu faça? Expulsar minha própria mãe de casa? Não, mas espero que você seja meu parceiro, que fique ao meu lado, não ao lado dela. Ficou evidente que isso ia além da desaprovação de Sofia. Era sobre nós, nosso casamento, e se conseguiríamos resistir à enxurrada de críticas de Sofia. Com o passar das semanas, percebi que aquilo não era apenas uma fase passageira. Foi um ataque em larga escala. Se não agirmos logo, talvez não sobre nada para salvar. As coisas entre Jack e eu ficaram tensas desde que Sofia intensificou suas críticas.
Mas não era apenas a nossa vida familiar que estava sob pressão. O próprio Jack começou a se comportar de maneira estranha, e não era apenas por causa do estresse no trabalho. Havia algo mais, algo perturbador. Tudo começou com o celular dele. Jack costumava ser aberto sobre isso, não tínhamos segredos. Mas aí ele começou a sair da sala sempre que recebia uma ligação, e era sempre da mesma pessoa, Paul do trabalho. Certa noite, tentei parecer descontraído e perguntei: quem é Paul do trabalho? Jack ficou visivelmente tenso, um claro sinal de nervosismo. Ah, é só um cara novo no escritório. Faz muitas perguntas, ele respondeu. Mas houve mais mudanças. Jack, que nunca se importou muito com moda, de repente começou a prestar atenção à sua aparência. As camisetas estampadas e os jeans surrados desapareceram, substituídos por camisas impecáveis, calças sociais e até mesmo perfume. Desde quando você começou a cheirar a loja de departamentos? Brinquei certa manhã, observando-o arrumar o cabelo de um jeito diferente. Ele apenas deu um sorriso irônico. Um cara não pode dar uma renovada nas coisas de vez em quando. Não tem mal nenhum nisso, né? Além disso, as noites em claro no trabalho começaram a se tornar mais frequentes. Mais um longo, amor, ele mandou por mensagem. Desculpe, este projeto é muito puxado. Prometo que volto para casa em breve. Ele me tranquilizou, mas já passava da meia-noite quando ouvi o tilintar das chaves dele na porta. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Permanecia como uma sombra. Foi então que tomei a decisão de contratar um investigador particular. Parecia uma cena de um programa de TV de qualidade duvidosa, mas eu precisava ter certeza. As provas chegaram num envelope pardo simples, de partir o coração, mas inegáveis. Fotos de Jack com outra mulher, a intimidade entre eles inegável, capturadas em momentos que despedaçaram nossos anos juntos. Mas foi a gravação que mais me marcou. As conversas entre eles, repletas de carinho e planos, deixavam dolorosamente claro: ele estava apaixonado por ela, ou pelo menos por outra pessoa. Fiquei ali sentado, encarando as provas incriminatórias diante de mim, uma realidade arrepiante me atingindo em cheio. Essa poderia ser a chave que eu precisava caso nosso casamento se transformasse em um divórcio conturbado. As fotos capturaram momentos roubados da nossa vida juntos, enquanto as palavras gravadas traíram cada "eu te amo" que ele sussurrou no meu ouvido. Mas guardei tudo para mim, um fardo pesado que escolhi carregar sozinha. Eu não estava pronto para confrontá-lo. Ainda não. Eu precisava de tempo para traçar uma estratégia, para lidar com o colapso do nosso casamento, ao mesmo tempo, preservar minha dignidade. Os dias que se seguiram passaram num instante. Jack manteve sua fachada, e eu representei o papel da esposa obediente, sorrindo por fora enquanto desmoronava por dentro. Nossas conversas se tornaram uma dança delicada em torno da verdade, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada risada forçada. Você está bem? Perguntava Jack, com genuína preocupação na voz. Sim, só estou cansada, sabe? O trabalho tem sido agitado, eu respondia, com a mentira amarga na boca. Parecia um dia normal como qualquer outro, até que, por acaso, ouvi uma conversa que mudaria tudo. Ao passar pelo escritório de Jack, com a porta entreaberta, ouvi suas vozes escaparem. Eram Jack e sua mãe, Sofia, e a conversa deles não era casual. Seus tons eram sérios, carregados de propósito. Não consigo continuar assim, mãe. Não se trata mais só de ter filhos. Não sinto o mesmo pela Linda. É como se estivéssemos vivendo juntos como estranhos, não como um casal, admitiu Jack, com a voz embargada pelo cansaço. A resposta de Sofia foi cortante. Bem, você pode se culpar? Ela não lhe deu um filho, e o que mais ela realmente trouxe para este casamento? Mas não vamos nos precipitar. Meu aniversário de 65 anos está chegando, e não gostaríamos de perder um presente generoso dela, não é? Seu cinismo era como uma punhalada no coração. Eles estavam me usando, planejando me manter por perto apenas o tempo suficiente para me darem um presente de aniversário extravagante antes de me descartarem. Exatamente, querida. Só mais um pouquinho, afirmou Sofia, com a voz carregada de malícia. Fiquei ali parado, atônito e furioso. Eles estavam tramando para me expulsar da família com a mesma facilidade com que se risca um item de uma lista de compras. A dor era profunda, mas alimentava em mim um desejo ardente de vingança. Eles pensaram que podiam me manipular e me descartar quando lhes conviesse. Eu estava determinado a provar que não era apenas um peão no jogo perverso deles. Alguns dias depois, nos reunimos para um jantar em família que pareceu mais uma atuação ensaiada do que uma refeição.
Sofia mencionou seu aniversário iminente com um sorriso que me deu ânsia de vômito. Inclinando-se para a frente, ela perguntou: Então, querida linda, o que você planejou para o meu aniversário? Algo special, espero? Encarei seu olhar com calma. Na verdade, Sofia, eu estava pensando em organizar um jantar no restaurante mais luxuoso da cidade, uma noite inesquecível. Seus olhos brilhavam de expectativa, e ela trocou um olhar satisfeito com Jack. Eles achavam que me tinham encurralado, mas não perceberam que eu já estava 2 passos à frente. Ah, linda, isso parece adorável. Só família mais próxima, sabe, algo íntimo, disse Sofia com voz melosa, transbordando em sinceridade. Com certeza, Sofia. Faremos desta uma ocasião memorável, respondi, com um gosto amargo na boca. As semanas que antecederam o 65º aniversário de Sofia pareceram uma marcha lenta rumo a um acerto de contas. Cada sorriso irônico dela e cada olhar indiferente de Jack alimentavam minha determinação. Meu plano era simples, porém ousado. Organizar um jantar suntuoso como um suposto gesto de afeto, em seguida, revelar uma surpresa monumental. Como em todos os planos bem elaborados, o diabo estava nos detalhes. Na noite anterior à festa, a tensão era palpável em nossa casa. Jack, alheio à tempestade que se aproximava, estava esparramado no sofá, absorto em seu celular. Tudo pronto para amanhã? Perguntou ele, ainda vidrado na tela. Pode-se dizer que sim, respondi, com a voz mascarando a turbulência interior. O dia chegou e, à medida que os convidados entravam na opulenta sala de jantar que tínhamos reservado para a celebração de Sofia, a expectativa pairava no ar. Meu pulso acelerou, não por nervosismo, mas pela expectativa do que estava por vir. Sofia, apreciando os holofotes, deleitava-se com a grandiosidade do ambiente ao seu redor. Oh, linda, você realmente se superou. Este lugar é divino, exclamou ela em voz alta o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Assim que nos acomodamos, a noite transcorreu com uma alegria peculiar, típica de encontros familiares. Risos ecoaram, histórias foram compartilhadas. Então, enquanto os pratos de sobremesa eram retirados, o garçom se aproximou com o ponto alto da noite: a conta. Ele se inclinou discretamente e murmurou o custo exorbitante do jantar, $66.000. Entreguei meu cartão de crédito, e a maioria das pessoas passou despercebida. Então, com um sorriso estranho, Jack decidiu revelar sua grande surpresa. Linda, chegou a hora da verdade. Cansei disso, de nós. Quero o divórcio. Suas palavras pairavam pesadamente no ar, sufocando a sala. Antes que eu pudesse assimilar completamente o anúncio, Sofia, perspicaz e inflexível, interrompeu. Bem, agora que isso veio à tona, é melhor você ir embora. Esta noite é sobre família, e bem, você não faz mais parte da nossa. A sala mergulhou num silêncio sepulcral, todos os olhares fixos em mim, aguardando minha resposta. Mas eu me recusei a desmoronar. Com uma compostura que eu não sentia de verdade, levantei-me da cadeira, acenei com a cabeça e saí sem dizer uma palavra. O frio do ar noturno batia contra minha pele enquanto eu voltava para casa, o peso da certeza me atingindo em ondas. Quando cheguei ao nosso apartamento, eu já tinha um plano. Reuni o essencial, e meu torpor deu lugar a uma determinação inabalável. Este foi o fim de um capítulo e o início de outro. Assim que fechei minha última mala, meu celular vibrou incessantemente. Inicialmente ignorei, mas a curiosidade falou mais alto e a voz de Sofia irrompeu do outro lado da linha. Linda, o pagamento não foi processado. Você precisa resolver isso imediatamente, exigiu Sofia. A ironia era agridoce. Nos meus preparativos, bloqueei o acesso à conta compartilhada, prevendo que essa seria a primeira ação de Jack. Oh, Sofia, que pena! Mas, como já não sou considerado parte da família, como você deixou bem claro, receio que terá de lidar com este assunto sozinha. Sua indignação ecoava pelo telefone, mas para mim era uma sinfonia. O caos que se seguiu foi uma conclusão apropriada para a farsa em que meu casamento havia se transformado. Ouvi histórias de funcionários do restaurante exigindo pagamento, dos ataques de fúria cada vez maiores de Sofia, por fim, da polícia sendo chamada para acalmar a situação que ela havia provocado. No fim, foram Jack e seus parentes que se apressaram em pagar a conta, uma retribuição poética pela traição e indignidade a que me submeteram. A manhã seguinte ao jantar foi como emergir de uma tempestade. Munida do meu plano, da minha determinação e de uma pilha de papéis do divórcio em mãos, voltei pela última vez àquela que um dia fora nossa morada compartilhada. A atmosfera estava tensa,
palpável, como se pudesse ser cortada com uma lâmina. Jack e Sophia estavam ali parados, aparentemente envolvidos em uma discussão acalorada. A animosidade deles em relação a mim pareceu se fundir em uma frente unificada de fúria com a minha chegada. Você tem a audácia de aparecer aqui depois do que aconteceu ontem à noite, cuspiu Jack, com o rosto contorcido numa mistura de raiva e incredulidade. Prontamente fazendo coro com o mesmo sentimento, Sophia lançou suas próprias farpas. Ingrata! Você nos envergonhou diante de toda a cidade. Você entende a humilhação de ter a polícia chamada por causa das suas ações? As pessoas estavam rindo e filmando. Encarei a fúria deles com uma compostura que mal sentia. Vergonha. É essa sua principal preocupação agora. Retruquei, jogando os papéis do divórcio sobre a mesa e colocando as fotos incriminatórias da infidelidade de Jack em cima deles. Talvez você devesse direcionar sua atenção para isto. O rosto de Jack empalideceu ao pegar as fotografias incriminatórias, com sua mãe pairando sobre seu ombro. A raiva dele se dissipou, dando lugar ao choque, que por sua vez se transformou em pânico quando compreenderam a gravidade da situação. E não vamos nos esquecer do acordo pré-nupcial, certo? Insisti, com a voz firme. Se você se desviar do caminho, você paga, exatamente $200.000. O rosto de Sophia se contorceu em um rosnado. Você não se atreveria. Você não pode fazer isso conosco. Ah, mas eu posso. E vou, retruquei, com a voz desprovida de calor, resoluta em minha decisão. Reconhecendo a gravidade da situação, Jack mudou sua abordagem. Por favor, vamos conversar sobre isso. Podemos encontrar uma solução. Não consegui conter uma risada amarga e sem alegria. Encontrar uma solução? Você acha que algumas palavras podem desfazer tudo? Não, Jack. Acabou. Sophia, sempre uma mestre da manipulação, tentou suavizar sua posição, com um tom de voz carregado de falsa preocupação. Linda, querida, pense no que você está fazendo. Isso vai nos destruir. Essa oportunidade já passou, Sophia. Você deveria ter pensado nisso antes. Seus apelos se transformaram em súplicas desesperadas, tentativas frenéticas de salvar o que restasse. Mas minha mente estava resoluta. Cansei de bancar a vítima. Cansei dos enganos e manipulações deles. No fim, Jack não teve outra alternativa senão pedir dinheiro emprestado aos pais para acertar as contas comigo. Ao sair daquela casa pela última vez, com o cheque na mão, senti um peso sair dos meus ombros. Depois de tudo o que aconteceu, finalmente fui libertado. Usei o dinheiro do Jack para dar uma entrada em uma moradia modesta, porém aconchegante, que eu mesma havia comprado. É notável a tranquilidade que se pode encontrar numa residência que é só sua, onde cada recanto parece um santuário longe do tumulto do passado. A vida está mais tranquila agora, e eu não a trocaria por nada. Tenho um emprego que me mantém ocupada, vizinhos amigáveis que me cumprimentam com acenos e sorrisos, e um pequeno jardim que é inteiramente meu para cuidar. De vez em quando fico sabendo de fofocas sobre Jack e Sophia. Outro dia, enquanto tomava um café no ponto de encontro local frequentado pela comunidade, encontrei um conhecido do antigo bairro. Após uma breve conversa amigável, eles se inclinaram para a frente, baixaram a voz e sussurraram. Ei, você já ouviu as últimas novidades sobre seu ex e a mãe dele? Seus olhos brilhavam de curiosidade. Ergui uma sobrancelha, intrigada, mas ao mesmo tempo distante. Não posso dizer que tenho. Compartilhe, por favor. Eles pareciam ter um enorme prazer em divulgar a notícia. Aparentemente, Sophia não está muito satisfeita com a nova namorada de Jack. Corre o boato de que eles estão brigando como se não houvesse amanhã. Isso muda completamente a sua situação. Mudamos de assunto, mas enquanto me afastava com meu café na mão, senti um profundo alívio. Houve um tempo em que notícias assim teriam me perturbado, mas agora é simplesmente mais um capítulo na história de outra pessoa. Atualmente, minhas maiores preocupações giram em torno de saber se meus tomates vão amadurecer antes que os esquilos os devorem ou se algum dia conseguirei dominar a yoga sem parecer um filhote de cervo no gelo. A vida é mais simples, mais tranquila e consideravelmente mais doce deste lado do caos.